Olá, pessoal, tudo bem? Você está aqui no nosso Cena Legislativa, o seu videocast semanal de debates que interessam, que importam, que fazem a diferença na vida da sociedade. E nesse momento, chegando aí na reta final de 2023, nós estamos fazendo um balanço do que aconteceu, das perspectivas para 2024 e, claro, tínhamos que chamar alguém qualificado, uma pessoa que acompanha, um especialista, que tem um olhar próximo desse debate. Muito obrigado, Carla Michele, por estar aqui participando dessa discussão e por ter aceito essa discussão sobre o cenário nacional legislativo, né? A nossa proposta é discutir hoje o que é que aconteceu nesse primeiro ano do governo Lula 3, né, que se convencionou a chamar de Lula 3. O que é que a gente teve de novo? Como foram as relações com o Legislativo? Como se constituiu a base? As grandes reformas, o debate. Obrigado novamente, Carla, e vamos iniciar o debate. Eu que agradeço enormemente pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação estar com você. Vamos lá, né, discutir essa tal da tripartição do poder, saber como é que esses poderes se relacionam, né, e como é que foi esse ano de 2023, aí, principalmente nesse trato que o Executivo precisa ter com o Legislativo. Primeira questão, talvez dos pontos que mais ganhou as páginas dos jornais, é o papel do Centrão. A gente viu que o que se convencionou chamar de Centrão teve um papel crucial no governo Bolsonaro, né? Presença nos ministérios, atuação decisiva no legislativo. E quando você tem um novo governo, é próprio do presidencialismo de coalizão você ter uma repactuação de forças. Qual foi, afinal, Carla, nesse primeiro ano de governo, o papel do Centrão no governo Lula? Como é que foram as negociações? Como você vê essa aliança, essa relação entre o governo federal e os partidos do Centrão? Nós temos uma situação partidária no Brasil muito complexa, né? São muitos partidos políticos que não apresentam, de fato, uma ideologia, né? São partidos que disputam o poder e, durante o exercício dos mandatos, procuram se beneficiar da relação que mantém com o poder executivo, né? E isso diz respeito principalmente à distribuição de verbas, à aprovação de emendas. Então, essa é a relação que se construiu no Brasil dentro do sistema presidencialista, com uma força muito grande do parlamento sobre as decisões do governo. E, obviamente, o presidente da República tem que saber lidar com esse sistema que foi montado, né? Nós muitas vezes criticamos a relação, que por vezes é uma relação promíscua, de fato, entre os poderes, mas o jogo tem que ser jogado de acordo com as regras postas. E o presidente Lula sempre teve uma habilidade muito grande de lidar com o parlamento, né? Ele que foi forjado no movimento sindical, no movimento operário e conseguiu desenvolver desde muito cedo uma capacidade argumentativa, né, entender as necessidades do outro para oferecer sempre a melhor proposta, a proposta que o outro considera mais vantajosa. Então, ele é um exímio negociador, né, uma figura importante nesse sentido. E, claro, tem conseguido manter essa relação, né, a despeito de ter encontrado muitas dificuldades aí por parte de quem hoje está à frente, sobretudo da Câmara dos Deputados, né, o deputado Arthur Lira, que era, né, adepto do projeto bolsonarista, né, apoiou, inclusive, a campanha do ex-presidente Bolsonaro, mas que, desde aquele primeiro momento, acredito que aquele momento das invasões, né, aos prédios lá em Brasília, o 8 de janeiro, fez com que houvesse essa necessidade de uma pactuação, né, de um acordo ali entre os poderes, inclusive para que houvesse essa demonstração de força, né, no momento extremamente necessário. Então, eu acredito que o presidente Lula conseguiu lidar bem com essa situação, que é uma situação em que principalmente a Câmara dos Deputados é majoritariamente centrão, né? Isso que a gente convencionou de chamar centrão, que são
esses parlamentares que não possuem ideologia, que se aproximam daqueles partidos políticos que estão no governo com o intuito de receber vantagens, né, de ter ali as suas demandas atendidas. E aí, quando eu falo de vantagens, não são somente as vantagens pessoais, né? É claro que nós temos que entender que os deputados eles precisam aprovar emendas, precisam mandar recursos para os seus estados, porque é assim que eles vão conseguindo também mantendo as suas bases eleitorais. Então, é essa situação, né? O governo precisa negociar com o parlamento, à frente da Câmara dos Deputados, uma figura difícil, que é essa figura do Arthur Lira, mas o Lula, com uma capacidade enorme de negociação, né, tem demonstrado aí a sabedoria, talvez a paciência necessária para lidar com esse parlamento. Além do parlamento, a gente viu, é muito normal, natural, comparar esse terceiro governo Lula com os governos anteriores, né? E a gente viu que, primeiro, o Lula ganhou uma eleição muito apertada, né? Assim, foi a eleição mais acirrada da redemocratização. E, além da oposição no parlamento, conta com oposição nos governos, né? Você vê que governadores de estados estratégicos são oposição ao presidente da República. E a gente sabe que isso impacta na negociação legislativa. E a agenda do governo, e aí eu quero ouvir você, Carla, sobre isso, a agenda do governo esse ano, de 2023, foi uma agenda que buscou o que o próprio presidente chamou de reconstrução, né? O lema do governo, União em Reconstrução. A ideia de retomar investimentos, retomar o Pacto Federativo, retomar o papel do Brasil no cenário internacional. O presidente viajou bastante, justamente para atrair investimentos, né? A agenda econômica foi muito forte nesse primeiro ano de governo. Queria ouvir você sobre esse trabalho do presidente da República de retomada, né, do que o próprio presidente chama de realinhamento, né, reconstrução, de trazer o Brasil novamente para a agenda pública internacional. Eu acredito que essa tem sido uma das grandes funções do presidente Lula, né? Essa busca por recomposição no plano internacional, atuando como um chefe de Estado, né? Levando o Brasil para o debate e considerando que os demais estados são igualitários, né? Eu acho que o Brasil está se posicionando dessa maneira, né? Quando o presidente diz assim, olha, o presidente da França não está muito de acordo aí com essa inserção do Mercosul de uma maneira mais protagonista, mas ele tem que entender que o momento é diferente. Então, ele se coloca como um igual. E isso é muito importante no plano internacional, porque demonstra a importância do Brasil nesse cenário, né? Nós temos uma das economias mais fortes do mundo. Nós temos um bem muito valioso, né? Principalmente quando o mundo inteiro está preocupado com essas questões ambientais. Então, nós temos um potencial muito grande nesse sentido no Brasil, né? Porque é um país que tem condições de desenvolvimento de energia renovável, né? Nós temos uma capacidade enorme nesse sentido. Então, o Brasil tem que se colocar dessa maneira mesmo, né? Como um protagonista, principalmente quando a gente tem uma situação da América Latina, né? Essa situação do Mercosul com muitos problemas, né? Países enfrentando crises econômicas, crises políticas. Então, o Brasil realmente tem que entrar no jogo dessa maneira. Então, eu acredito que esse tem sido realmente o papel mais importante do presidente Lula, né? Essa volta do Brasil ao plano internacional com um chefe de Estado que entende a importância do Brasil nesse cenário. E, do ponto de vista interno, essa necessidade, né? Essa necessidade do que você já falou, de repactuação, né? Nós temos um modelo federativo que é complicado, porque, embora nós tenhamos garantido, através da Constituição, essa descentralização política, nós temos estados, municípios que vivem aí com pires na mão, né, numa dependência muito grande do governo federal. E o governo federal precisa ter essa sensibilidade, né? Enquanto nós não tivermos, de fato, uma reforma tributária no Brasil que compreenda essa necessidade de repensar o Pacto Federativo, nós precisamos de um chefe de governo que tenha essa sensibilidade para entender o papel dos estados, dos municípios. E o presidente Lula, desde o primeiro momento,
chamou os governadores, né, inclusive deu a foto bonita também, né, chamou todos os governadores numa demonstração de força para dizer, olha, nós estamos juntos, né, o Brasil precisa estar unido. Então, eu acredito que ele reconhece essa necessidade de fazer com que os estados eles tenham as suas demandas atendidas, e enquanto nós não fizermos as mudanças necessárias, que são mudanças estruturais muito profundas, né, dificilmente serão conquistadas aí num espaço de tempo tão curto, né? Enquanto nós não fizermos essas reformas estruturais, é necessário que o governo ele tenha essa sensibilidade muito grande em relação a estados e municípios. Eu acredito que o governo tem demonstrado essa importância, né, de trabalhar juntamente com governadores, com prefeitos, né, recebendo, atendendo, criando uma situação que é de boa governança, né? E sem impor essas barreiras, né, que foram muito características do governo anterior. Perfeito. Voltando à questão da agenda do presidente, né, além do cenário internacional, de maior presença do Brasil nos grandes fóruns, o governo federal vem buscando, e aí esbarrando muito na oposição, em um tema que é muito sensível. Quem está nos acompanhando sabe que nós temos um modelo tributário extremamente complexo, injusto, né, caótico. E aí, uma das metas da equipe econômica, Carla, ficou muito expresso isso na fala do ministro Fernando Haddad, é de criar um formato, criar um modelo realmente funcional, né, eficiente, inclusivo, do sistema tributário, né? Talvez essa seja uma das grandes metas de 2023 para 2024 e é uma aposta também pessoal do presidente. Como é que você vê isso, que esbarra, claro, em diferentes interesses de estados, de municípios, de setores do empresariado, setores bancários? Então, assim, não tem como você pensar e alterar o sistema tributário se você não altera interesses, né? Não existe em parte alguma do mundo. Como é que você vê, e isso passa pelo legislativo, claro, né? O legislativo é o espaço de debate desse tema. Como é que você percebe essa discussão? É uma discussão no Brasil muito antiga, né? Essa questão tributária, ela já vem sendo tratada aí por sucessivos governos, né, que prometem que vão fazer uma reforma estrutural e que não conseguem chegar lá, porque é isso que você coloca, né? Você tem que mexer no bolso de alguém. E aí, com que você vai mexer, né? Não tem como fazer uma reforma tributária que não comprometa determinados interesses. E a lógica da tributação no Brasil é muito perversa, né? Todos os setores vão dizer que é muito ruim, que o sistema tributário é muito ruim, né? Os empresários dizem que é muito ruim, né? O assalariado diz que é muito ruim. Todo mundo se queixa da questão tributária no Brasil, né? Porque realmente onera extremamente a sociedade. Mas é impossível, né, manter um sistema que penaliza, sobretudo, as pessoas mais pobres, né, que são aquelas que, no consumo, são diretamente afetadas e não tem como escapar, né? Porque é o assalariado que está no supermercado, que deixa metade da sua renda ali no consumo, porque não tem como fugir disso. É uma lógica muito perversa de tributação, né? E aí, obviamente, que a tributação também ela deve ser pensada como um mecanismo para diminuir essas disparidades, né? Para fazer com que a sociedade ela se harmonize, ela viva com mais equilíbrio. E dificilmente se consegue isso num parlamento que defende interesses que são interesses majoritariamente empresariais, né? Dificilmente você vai ter um parlamento que aprove uma mudança que vá fazer com que segmentos que deveriam pagar mais, paguem mais. Então, uma questão no Brasil quase que insolúvel, né? Resolver essa questão tributária no Brasil dependeria aí de um governo que tivesse uma vertente muito mais aguerrida para peitar uma briga muito grande, criar uma desavença muito grande com o parlamento.
E aí você tem uma questão que é séria também, né? Porque é o parlamento que decide ali, que fica o tempo todo com a faca no pescoço do presidente da República, dizendo, olha, não se bula muito não, né? Não se mexa muito não, porque qualquer ato descuidado pode resultar aí no processo de impeachment, né? Então, é extremamente complicado, né? A gente sabe que a tributação no Brasil, o sistema tributário no Brasil, ele perverte qualquer princípio tributário, né? Porque ele não é simples, ele é extremamente complexo, ele não é transparente, a gente não sabe como é que as coisas funcionam, né? Ele não devolve para a sociedade, porque principalmente determinados segmentos que pagam muito não tem essa devolução em políticas públicas, né, em serviços públicos. Então, assim, ele perverte qualquer sistema, qualquer princípio, qualquer regra de um sistema tributário racional. Mas é uma discussão muito difícil de ser feita no parlamento, que é um parlamento majoritariamente empresarial. Outro debate que passa e já está passando pelo parlamento, é impossível a gente não falar sobre isso, são as eleições de 2024. A gente está aí, muitos desses deputados federais, muitos desses senadores serão candidatos em capitais, em cidades, né? E claro que já estão preparando o terreno para e já se posicionam na tribuna, nas comissões, dentro dessa perspectiva. E aí, Carla, eu quero saber de você como é que você vê a articulação política do governo Lula, que demorou um pouquinho a se alinhar, a meu ver, né? Demorou um pouquinho para encontrar o tom. Como é que você vê a articulação política do governo Lula, o papel do PT, especificamente, nessa articulação política nos municípios? E se você acredita que nós teremos uma retomada dessa disputa lulistas-bolsonaristas nas capitais, principalmente nas capitais brasileiras? Eu acredito que essa oposição entre lulistas e bolsonaristas, ela vai permanecer por muito tempo na política brasileira, né? Independente do ex-presidente Bolsonaro, mas o que ele representa do ponto de vista político, eu acho que permanece por muito tempo na política brasileira, né? Claro que o pluralismo faz parte do jogo, né? É necessário que haja vozes distintas, né? que interesses distintos na arena eleitoral, obviamente que dentro, né, daquilo que é conveniente para o modelo, né, de acordo com o que a legislação permite. Mas eu acredito que isso vai permanecer por muito tempo. O PT tem uma dificuldade ainda de entender esse novo contexto, né? Parece que o partido, a cabeça ainda é muito dos anos 80, 90. Eu vendo, por exemplo, o formato, né, de utilização que o presidente Lula faz das mídias sociais, né? Parece que é uma lógica assim, meio que analógica, né? Não existe uma comunicação mais vinculada com o que, de fato, as pessoas estão hoje utilizando no seu cotidiano. E eu acho que isso impacta também, inclusive, essa formação aí de mentalidade para a campanha de 2024. Porque as lideranças elas não entenderam ainda como que esse modelo funciona. E aí, é claro que você perde o bonde, né? A carruagem está passando e essas pessoas elas estão ficando ali, inclusive é o que você coloca, né? O presidente Lula, ele teve o maior desafio da sua, né, dos três momentos ali em que ele consegue se consagrar presidente da República. 2022 foi exatamente o desafio mais difícil de ser enfrentado, exatamente por essa incapacidade de compreender o momento, né, de um adversário que estava ali na velocidade do digital e a campanha focada em outras coisas completamente alheias ao que estava acontecendo. Então, isso, obviamente, que repercute aí também no plano municipal, né, da gente ter, por exemplo, a possibilidade aqui no município de Fortaleza, mesmo tendo o governador do PT, de ter uma candidatura que não tem vinculação com o partido, que mesmo que esteja filiado ao partido, não tenha vinculação com o partido, né? Não seja uma expressão do partido.
Então, eu acredito que há uma dificuldade muito grande de compreender o novo momento, assim, esse contexto, né? O PT precisa se modernizar, né? Se voltar mais para essas questões que hoje fazem parte do cotidiano da sociedade. Perfeito, Carla. Agradeço você novamente por esse bate-papo, por essa discussão, por esse balanço. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou sai com uma visão muito mais realista, muito mais uma perspectiva de quem acompanha de perto e com um olhar crítico os acontecimentos do cenário nacional. Obrigado pela presença, por ter contribuído aqui com a nossa discussão. Eu que agradeço enormemente, mais uma vez, pelo convite. Próximo ano teremos eleição, então provavelmente vamos discutir muito, né, esses novos arranjos em 2024. Então, mais uma vez, muito obrigada a você e muito obrigada a todos que nos acompanharam. Com certeza. De tédio a gente não morre. Ok, gente? Esse foi o nosso Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.